relaxar, andar de skate, patins, sorrir e namorar. No verão da TV Nova a gente vai se encontrar. Na TV Nova é verão, curtir o sol, o céu e o mar. É verão, TV Nova é Pernambuco no ar. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Na TV Nova é verão. Não desperdice o momento presente. Ele pode reparar o passado e construir o futuro. Boa noite para você que está conosco aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo! Fala Povo! Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. Como é bom estar com vocês aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando um programa Fala Povo com um tema sensacional para você. Uma boa noite para você, dona de casa, que está acompanhando o programa Fala Povo aqui no Recife, região metropolitana, também em Caruaru, em Limoeiro, em Carpina, você também de Lagoa do Carro, você de Arco Verde, você de Garanhuns, Vitória de Santo Antão, você de Triunfo, boa noite para você, boa noite também o trabalhador que está chegando em casa, também cansado do trabalho, mas o programa vai deixar você lá em cima em alto astral. Nosso tema de hoje, como eu disse, é um tema super interessante. Nós vamos falar sobre a depressão, sobre o estresse, como você se livrar disso e como a neurociência indica como você está no momento. Se você está estressado, se você está com problemas de depressão, a neurociência já identifica a sua depressão. Isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar com essa figura sensacional, um cientista, o Dr. Valdenilson Ribas, neurocientista. Ele já está trazendo essa novidade para a gente. Essa novidade de fazer a identificação da depressão através de computadores, através de equipamentos de última geração. Dr. Valdenilson Ribas, Dr. Ribas, né, como é conhecido. Dr. Ribas, uma honra tê-lo aqui no programa mais uma vez, do programa Fala Povo. A honra é minha, Edson. É um prazer imenso ficar aqui com você nesse momento especial, dando um recado para os nossos contemporâneos sobre saúde mental. A questão está em Janeiro Branco, né, que trata exatamente da nossa saúde mental, doutor Ribas. Mas o que o papo da gente vai levar hoje é tratar da saúde mental, identificar qualquer problema da saúde mental via equipamentos de última geração, ou seja, via um estudo prolongado, um estudo científico. É esse papo que nós vamos conversar, doutor Ribas? Exatamente. Vamos falar sobre isso, vamos mostrar que é possível identificar padrões de atividade elétrica cerebral que ajudam no diagnóstico da depressão, por exemplo. A depressão, geralmente, você trata também ela com uma conversa com o psicólogo, psiquiatra e tal, mas também com equipamentos você chega a ela. Positivo, exatamente, porque os padrões de atividade elétrica cerebrais estudados e foram publicados já na comunidade científica, hoje facilita demais o trabalho do profissional de saúde para ter uma fidedignidade, uma quase certeza ali para poder ajudar de verdade esse paciente. Doutor Ribas, inclusive nós separamos aqui algumas imagens para que o telespectador tenha noção do que é a ciência no tratamento da depressão, do estresse. Eu gostaria que o pessoal aí da técnica fosse soltando e o senhor explicando aí para o nosso telespectador. Isso é o senhor já com o computador e uma paciente ali, né? Exatamente. Aí nós estamos atendendo uma paciente, fazendo uma avaliação inicial, um exame, né, com eletroencefalograma quantitativo, com 21 canais ali no cérebro dela. E nós, após essa avaliação, nós podemos estabelecer uma hipótese, ou melhor, um diagnóstico já, não exatamente só com o exame, né? A gente tem que fazer o diagnóstico
juntando o exame e a clínica, e o relato clínico, né? Aquilo é como se fosse uma touca, né? Que ela está ali com os pontos nervosos, assim, saindo. Exatamente. E indo para o equipamento para ali orientar, já para auxiliar o senhor. Perfeitamente. Essa touca parece uma touca de natação, né? Isso. E ali tem eletrodos, e a gente coloca um gel, que é um gel condutor de eletricidade, né? E aí esse gel vai facilitar a gente captar a atividade elétrica cerebral, que é em microvolts. E aí essa atividade elétrica cerebral vai para aquele equipamento vermelhinho que está aparecendo ali embaixo, que é do ponto de vista conceitual, chamado de galvanômetro de Einthoven, mas ele é um amplificador. Aí vai para o nosso computador, aquele computador que eu estou lá, e o algoritmo lá no computador vai calcular todo o percentual das ondas cerebrais. Perfeito. Isso já vai lhe ajudando muito, né? Fazer a leitura. Muito. Já vai lhe ajudando, o senhor já vai entendendo. O paciente, quando chega lá, ele diz ao senhor, doutor Ribas, eu estou com depressão e tal. Ou mais ou menos, ou ele chega, doutor Ribas, eu estou bem, agora eu acho que tem algum problema comigo. O senhor pode prevenir alguma coisa assim da depressão? Avisar antes ao paciente? É possível, Edson. Agora, só que normalmente quando a pessoa chega no nosso consultório, a gente procura fazer um trabalho ao contrário do que acontece. As pessoas normalmente vão aos consultórios e falam da queixa, dos sintomas. A gente já pede para não dizer. Certo. E aí a gente fala, por quê? Porque a gente quer que as pessoas conheçam essa tecnologia. Entendi. E aí a gente já diz à pessoa, olha, possivelmente você está apresentando esse sintoma, esse. Faz sentido? Aí ela, às vezes, começa a chorar, entendeu? Que é exatamente isso. Exatamente. Aí ela, meu Deus, como pode o senhor estar... Porque não é adivinhando, porque existem padrões de atividade elétrica cerebrais, já que se encaixam na depressão, no transtorno de ansiedade, no pânico. Eu acho que é o próximo quadro que tem isso, né? Que o senhor Exatamente. Vamos mostrar o próximo quadro aí. A gente colocou aqui para mostrar. Olha, isso aí. Inclusive no eletroencefalograma quantitativo, esse quadro que está apresentando agora, perceba que a pessoa está tendo mais ativação no lado direito da cabeça, que é a onda beta indo para o lado direito. Só que na literatura da neurociência, a gente quer que ela tenha a onda beta mais do lado esquerdo. Aí você vai dizer por quê? Porque o lado esquerdo é o hemisfério da razão, onde predomina a razão, o raciocínio. Já o lado direito predomina a emoção. Eu não quero muita ativação. Então, se eu tenho mais onda beta do lado direito, eu estou ativando mais. Aí você vai dizer assim, mas emoção não é uma coisa boa? Depende. Se for raiva, não. Se for irritação, não, entendeu? Então, o que acontece? Se eu pego um paciente que apresenta só esse padrão aí, então ele vai ter uma depressão chamada depressão nervosa, ou depressão agitada, ou depressão reativa. São os termos usados na literatura, ou ainda depressão ansiosa. Quais são os sintomas que ele vai apresentar? Irritação, mau humor, impaciência, temperamentalismo, raiva, dificuldade em criar uma rotina e manter a rotina, baixa energia e baixa concentração. Aí você vai dizer assim, mas existe uma depressão só com isso? Existe, essa daí é o padrão. Só que muita gente não sabe, porque todo mundo só pensa na depressão com desesperança, que é a próxima que a gente vai mostrar. Mas essa depressão é muito comum, às vezes tem um adolescente que está com essa depressão e as pessoas ficam estigmatizando, criando... ele é chato, criando apelidos para ele, mas não é que ele seja chato, é necessário investigar se ele está doente. E aí, quando a gente encontra esse padrão, ele está doente, precisa de tratamento. Quer dizer, encontrou as ondas betas indo mais para o lado direito do cérebro, grande indicação, grande probabilidade dessa pessoa estar com algum tipo de problema neurológico. É uma depressão nervosa. Uma depressão nervosa. Entendeu? Ele fica mais brabo, irritado, entendeu? Impaciente. Essa daí é a depressão nervosa. Pronto, vamos para o outro quadro? Pronto, o outro agora vai mostrar a depressão mais comum, que é a depressão com desesperança, essa que todo mundo mais conhece. Que é aquela que está para baixo, triste. Exatamente, é a tristeza, é a alteração significativa do apetite, do peso, retardo ou agitação psicomotora, ideação ou pensamentos recorrentes de morte, né? Sentimento de desvalor, fadiga, baixa energia e, às vezes, pensamentos ligados ao suicídio. Por quê? Veja só, a alfa, que é uma onda da calma,
Essa onda, ela tem associação com um neurotransmissor calmante chamado ácido GABA. Então, quando a pessoa está ativando mais do lado esquerdo, está errado. A gente chama que está com assimetria, está invertido. Tinha que ter mais alfa do lado direito para acalmar o lado da emoção, entendeu agora? Sim. Só que como está do lado esquerdo, a pessoa não vai acalmar a emoção. E aí ela começa a ter... Ela tem que... Tá inverso aí, né? Tá inverso. Exatamente. A beta está do lado de lá e a alfa está do lado de cá. Perfeitamente. O bom mesmo seria um pouquinho de cada um, seria o equilíbrio, a metade de alfa do lado esquerdo, metade dividido, ou se você pegar, transformar as ondas, botar cada qual no seu quadrado. Alfa do lado direito e beta do lado esquerdo. Já existem diversos estudos científicos que foram trabalhados em cima dessa questão. Por exemplo, o primeiro estudo que começou com essa metodologia, que foi com o Dr. Peter Van Dusen, em 4 consultórios em Atlanta, ele conseguiu estudar por mais de 500 pacientes e viu um padrão. Qual era o padrão? Eu quero até 5% de onda beta, que é aquela onda de maior energia, do lado esquerdo. Aí você fala, mas se passar de 5%, o paciente vai apresentar mania, euforia demais, então já não é legal. Então, tudo na vida não tem uma dose, então eu quero até 5%. Aí você fala, e a alfa, que você disse que tem que ser do lado direito para acalmar? Isso. É até 10%, no máximo 15% também, entendeu? Então, existe um percentual esperado. Por quê? Isso ele realizou com todos os pacientes e foi vendo quais eram os comportamentos e foi confirmando com o diagnóstico estabelecido lá, com o paciente com depressão e o paciente sem depressão. Tá certo. Doutor Ribas, a gente está indo para o nosso intervalo e na volta eu gostaria de saber, já se com aqueles números que nós mostramos ali, né, nesse primeiro bloco, se já dava para o senhor identificar se o paciente que foi até lá a sua clínica, se ele já estava com algum tipo de problema e qual seria a orientação que o senhor daria para aquele paciente. Tá bom assim? Maravilha. Muito Tá bom, obrigado. então, pessoal, estou conversando aqui com o Dr. Ribas, neurocientista. Nós estamos falando da neurociência através, né, de equipamentos para identificar a depressão, identificar o estresse, o comportamento humano e você identificar isso tudo através de computadores, através de equipamentos que já ajudam a ciência a identificar o nosso comportamento. Daqui a pouquinho a gente está de volta, já já. Nas férias da TV Nova, você acorda cedo para curtir a melhor programação da sua TV. Às 7 da manhã, uma divertida aventura na fazenda. Júlio e seus amigos te esperam no Cocoricó. Às 7h30, diversão com as famílias mais fofinhas da televisão. Peppa Pig, Kid Kat Somos fofos! Eu sou mais! Miau! e Bubu e as Corujinhas. A partir das 8 da manhã, muita brincadeira, diversão e os desenhos mais legais para a criançada no Quintal da Cultura. Férias na TV Nova é alegria no ar. Sabia que você pode doar parte do seu imposto de renda para os projetos da Fundação Terra sem pagar nada mais por isso? É mais simples do que imagina. O cálculo é feito automaticamente pelo Programa da Receita Federal na hora de preencher a sua declaração. Fale com seu contador ou com a equipe da Fundação Terra. Mais informações, acesse www.fundaçãoterra.org.br. Faça da sua declaração uma boa ação. O Blocalhau. Oi, meu velho. Vamos pro Blocalhau com Getúlio Cavalcante, Nádia Maia, Maestro Forró e outros grandes artistas. É no Buffet de Branco, no Recife Antigo, ao meio-dia da quarta-feira de cinzas, que deixou de ser ingrata. Maestro Bozó e Maestro Carlos Rodrigues comandam uma festa no salão climatizado e pelas ruas do Recife Antigo. Adquira já sua camisa do Blocalhau e venha curtir conosco. Informações ligue 98414-3001. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha só, nosso programa Aqui Bom Te Ver, de segunda a sexta, 4h30 da tarde. Eu tô aqui esperando por você com muita música, muita informação, bate-papo super descontraído, estreia de filme, teatro, fofoquinha, que é sempre muito bom. Então não esquece, tá? Segunda a sexta, 4h30 da tarde, você se encontra comigo aqui no Que Bom Te Ver. TV
TV Nova. Estamos de volta com o programa Fala Povo, aqui com o Dr. Valdenilson Ribas. É neurocientista, a gente está levando um papo bem descontraído aqui. Inclusive, ele estava mandando um abraço para todo mundo, mandando abraço até para os seus conterrâneos. Aí o senhor falou que tinha mandado para os contemporâneos. Os contemporâneos também estão me acompanhando, com certeza, viu, doutor Ribas? Eu não tenho dúvida disso, que muitos contemporâneos do senhor que se identificam com o seu trabalho, um trabalho muito sério, tá? Que a própria ciência já está aprovando isso, já está... mundo afora já está sendo conhecido o trabalho que o senhor faz e o senhor está de parabéns. Mas, doutor Ribas, quando a gente foi para o intervalo, eu estava falando se aqueles números que apresentou ali, de alfa, de beta, se isso já lhe ajudava a dar algum diagnóstico para um paciente seu. Daqui a pouco a gente vai mostrar outros números aí que nós separamos, mas vamos falar especificamente daquele primeiro bloco. Sim, o ideal é que a gente faça o diagnóstico junto com a clínica, né? Inclusive na academia, na universidade, a gente aprende que a clínica é soberana, mas ela tem que ser soberana a alguma coisa. Ou seja, tem que ser soberana aos exames, se o exame der errado, por exemplo. Mas aqui para nós, eu estou há 10 anos no mercado já com a minha esposa, Renata Guerra Ribas. Ela também é neurocientista e nutricionista, e a gente até hoje não errou um diagnóstico. Amém. Mas por que a gente não errou? Porque não é que a gente é especial, não. É porque aí é muita ciência. É muita ciência que nos ajuda. Então, quando você tem esses padrões... São números, né? Igual o exame de sangue. O exame de sangue são em números também. As pessoas podem não achar, como é que está envolvendo a matemática? A matemática está em tudo. Exatamente. Então, quando você pega e você fala, olha, faz sentido, aí não tem para onde ir. Os pacientes vão dizendo, faz, realmente, isso aqui eu estou passando por isso. E aí, daí a gente vai direcionar o tratamento. Nós separamos, doutor Ribas, outras imagens aqui. Eu gostaria que o senhor explicasse também para o nosso telespectador o que é que significa. O pessoal aí da técnica pode soltar? Pronto, nós já temos essas imagens aqui. Pronto. Esse aqui é um exame da neurometria funcional. A gente começa com esse exame quando o paciente chega no consultório. Por quê? Eu tenho que pensar primeiro... do sistema nervoso periférico, ou seja, do pescoço para baixo, para ver se está havendo alguma falha, e depois eu vou concentrar na cara. Depois eu vou concentrar no cérebro, certo? E aí a gente pode passar, por favor? Pode passar, manda outros. Outra imagem. Pronto, aí esses sensores ficam na mão esquerda do paciente, né? Quando ele chega, a minha esposa... Já vai mandando esses impulsos já para leitura, já no computador. Exatamente. Tudo. Aí, no próximo slide, agora, a gente vai mostrar o seguinte, olha, o que é que a gente investiga aí? Vocês vão ver que a gente chamou essas categorias de andares. Está escrito ali, primeiro andar, controle de ansiedade, que está ali abaixo da mão esquerda dessa ilustração. Está na barriga, mais ou menos, né? Está na altura da barriga. Então tem primeiro andar, segundo andar, terceiro, quarto e quinto. Quem é o primeiro andar? O fígado, vamos avaliar ali o primeiro andar, né? O primeiro andar a gente analisa a adrenal e o fígado do paciente, porque eles trabalham juntos. Aí você fala, para quê? Para controlar a ansiedade. Então, quem controla a ansiedade do ponto de vista fisiológico é a glândula adrenal. Está escrito suprarrenal também, porque eu posso chamar dos dois jeitos. Certo. Eu posso chamar adrenal ou suprarrenal. Só que para ela controlar a ansiedade, ela vai orquestrar aqueles hormônios que estão ali em cima. Aldosterona, cortisol, adrenalina e dehidroepiandrosterona. Então, um vai causar contração no vaso sanguíneo, o outro vai causar dilatação para o sangue circular rápido e controlar a ansiedade. Só que ela precisa da energia que está no fígado, porque o fígado não oxida a glicose, ele armazena a glicose. E para quem? Para ela. Então, se, por exemplo, o paciente tiver com esteatose hepática, é uma das coisas que a gente encontra, não vai conseguir controlar a ansiedade direito. E aí a gente precisa tratar, e quem vai tratar ou o médico da medicina funcional, ou nutricionista. Quer dizer, se o fígado não estiver andando direitinho, funcionando bem, você vai ter problemas de cabeça, de comportamento. Exatamente. Vai ter problema de comportamento, vai estar estressado, vai estar, enfim. Perfeito. Não é por aí, então? Perfeito, Edson. Inclusive, o Freud, ele dizia o seguinte, que a forma que você tem de controlar a ansiedade, ou melhor, Freud dizia o seguinte, que existe a doença
a doença infecciosa, que as causas estão em vírus e bactérias, mas as doenças mentais, a causa não estão em vírus e bactérias. A causa das doenças mentais está no descontrole da ansiedade. Se a pessoa não controla a ansiedade, ela vai ter doença mental, que pode ser depressão simples, depressão maior, transtorno de pânico, fobia, qualquer tipo de doença mental, entendeu? Pronto, no primeiro andar nós identificamos o fígado, um órgão responsável por um monte de coisas aí. Exatamente. E no segundo andar, controle de ansiedade. O segundo andar é o coração bombeando sangue para o cérebro, porque o sangue ele tem que chegar no cérebro com bastante oxigênio funcional. Certo. Então, se não chegar com oxigênio funcional, não vai disparar os neurônios corretamente. Então, esse é o segundo andar. O terceiro andar ali em cima, a gente mede com esse aparelho, com essa tecnologia, o índice barorreflexo, que é o quê? A capacidade de contrair e dilatar dos vasos sanguíneos da pessoa. Isso tem relação com pressão arterial, tem relação com essa velocidade do sangue para chegar lá com o oxigênio. O quarto andar, a gente analisa a hemodinâmica, que é a velocidade do fluxo sanguíneo, está escrito ali, ó, do fluxo sanguíneo, porque o sangue tem uma velocidade esperada, entendeu? Tudo tem um valor esperado. Tudo, por exemplo, tudo tem você sua fala, função. você com 37 de temperatura, você está com febre, entendeu? 38 está com febre, não é assim? Tem um número. Ali também tem um número e a gente sabe qual é esse número quando vai ver essa hemodinâmica, né? Agora, essa velocidade do sangue, ela também, se tiver devagar demais, deixa a pessoa com problema. Exato. Se o sangue tiver com velocidade demais, também pode deixar a pessoa com problema de depressão, com problema na cabeça. No caso, é devagar demais. Quando ele está devagar demais, ele está dizendo que essa pessoa possivelmente está com disfunção endotelial. Aí a gente vai ter que pedir exame de sangue. Essa disfunção é o quê, doutor? É um bloqueio nesses vasos. Isso aqui é como se fosse um encanamento. Certo. Esse encanamento principal se chama microcirculação respiratória. Vai aqui do coração, aí sobe pelo pescoço. Se esse encanamento estiver entupido, a gente já vai detectar aqui, porque a velocidade do sangue já vai dar lenta. Isso na cabeça, no comportamento do ser humano, acarreta em quê? Provoca o quê? Muito problema. Por exemplo, se ele tiver com a homocisteína alta, aí já vai chegar menos oxigênio lá em cima. E se ele está com a homocisteína alta, quando eu ver lá no exame de sangue, esse sangue vai estar lento, e esse sangue estando lento, ele já está me dizendo também que ele está com deficiência de vitamina B12. Certo. Essa vitamina B12, quando chega no cérebro, é impressionante, Edson. Eu tinha um paciente que tinha neurose obsessiva, um ciúme obsessivo, uma coisa enlouquecedora. Só foi a nutricionista fazer a suplementação da vitamina B12 para ele, que ele chegou, doutor Ribas, meus pensamentos estão melhor, eu estou muito melhor. É impressionante a deficiência de vitaminas que as pessoas estão e não estão sabendo. Quer dizer que a deficiência de uma vitamina pode, evidentemente, como o senhor acabou de falar, estar responsável com o comportamento de ciúmes, Perfeitamente. de qualquer coisa que altere o comportamento normal de uma pessoa. Perfeitamente. A falta da vitamina... E o quinto andar? A gente falou o quarto e o quinto. O quinto andar é a resposta fisiológica. Nesse quinto andar, eu já descubro se você está com um transtorno digestivo ou se você tem alguma reação alimentar, que pode ser alergia, intolerância ou hipersensibilidade alimentar. Aí, depois que eu vejo esse exame, pode passar o próximo, é que a gente pede o exame de sangue. Pode passar o próximo quadro, depois que a gente faz essa... Então, esse primeiro é um exame de um paciente, que a gente está vendo na adrenal. Observe que essa seta em azul está mostrando ali que é 75% de reserva funcional do fígado, que eu quero. Só que veja o círculo em vermelho, onde está a média dessa pessoa. Está em 5,76%. 5%. Está devendo 70%. Ele está com exaustão da glândula adrenal. É impossível controlar a ansiedade. Então, a gente tem que corrigir. É muito ansioso, está roendo unha, está fazendo tudo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nesse caso aí, enquanto o médico, o psiquiatra, está usando a medicação para essa medicação fazer o trabalho da adrenal, aí entra o outro profissional, que é a nutricionista funcional, para corrigir a adrenal, ou até um endocrinologista da área funcional para corrigir a adrenal. Então, ele vai corrigir a adrenal
Como? Ele vai ver como é que está sódio e potássio, vai ver como é que está o cortisol, porque o cortisol, quando a pessoa acorda, 1 hora após acordar, ele tem que estar com cortisol acima de 15. Então, essa pessoa com certeza está com cortisol abaixo de 15, porque está com exaustão. E a gente já viu a exaustão ali, naqueles 5,76. Então, a gente tem que corrigir agora a glândula, para depois o médico, o psiquiatra, desmamar e tirar o remédio que ele deu. Ele deu aquele remédio para a pessoa ter funcionalidade, ela continuar trabalhando, mas ele vai ter que tirar o remédio depois, porque o remédio, o corpo não sente falta de remédio, o corpo sente falta de nutriente. Então, depois que corrigir, aí sim vai tirar a medicação. É claro que eu estou falando aqui especificamente de depressão e transtorno de ansiedade, eu não estou falando de transtorno afetivo bipolar. Né? Transtorno afetivo bipolar já não poderá tirar o estabilizador de humor, a medicação, infelizmente não, porque senão a pessoa vai correr o risco de se matar, de cometer o suicídio. Quer dizer que basicamente no que o senhor falou aí até agora, a alimentação é de suma importância, né? E esse acompanhamento que o senhor falou aí, via os equipamentos que o senhor acaba de ver, que identifica, é a solução também para ajudar a pessoa a curar o seu estresse, a curar a sua depressão. Perfeitamente, Edson. Só tem um detalhe. A alimentação, você vê que ela seria, entre aspas, a solução. O problema é que está tudo cheio de agrotóxicos, né? Aquele tomate que o livro diz que tem selênio, você já não vai ter esse selênio no tomate, porque o tomate foi plantado em um terreno que passou 10 anos o mesmo terreno. Aí, quando ele resolve colocar como é que chama? Os nutrientes da terra, que eu esqueci o nome agora, eles só vão... Os adubos, essas coisas. Eles vão colocar somente o sódio, o potássio, e eles vão colocar, que eles compram até na Rússia, vem da Rússia e vem da Ucrânia, né? Só que só vem os agrotóxicos, né? Não, agrotóxico não. Nesse caso é quando ele vai melhorar o terreno. Só que eles não colocam selênio, magnésio e não colocam zinco. Aí vem outros problemas. Então as pessoas estão precisando suplementar. Aí é onde entra a necessidade de ou uma nutricionista, entendeu? Nesse trabalho, né? Ou algum médico da área funcional também acompanhando. Doutor Ribas, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas foi muito boa a aula que o senhor deu aqui. Tenho certeza que o telespectador em casa aproveitou bastante. É muito importante e é bom a gente saber que a ciência ajuda muito através, né, da sua precisão a curar de problemas da nossa cabeça. Eu fico muito agradecido com a sua presença no dia de hoje. Eu que agradeço, Edson. Muito obrigado a todos. Então, pessoal, nós conversamos com o Dr. Valdenilson Ribas, neurocientista. Nós falamos sobre a neurociência, né? Como identificar os problemas da nossa saúde mental, da nossa cabeça. Foi muito bom também contar com a sua participação. Nós estamos indo embora, mas amanhã estarei de volta aqui com outro tema sensacional para você. Tchau, pessoal! Lá vamos nós e não vamos sós! TV Nova.